Campina Grande, segunda-feira, 16 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia do Reservista. Parabenizamos a todos pela passagem desse seu dia. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre proclamar a verdade. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo esse tema muito atual para os nossos dias. Nem todos expressam a verdade. Ouviremos também ainda outra vez o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós ouvimos na última sexta-feira. Portanto, continue conosco. Mas antes, quero lembrar a todos que está se aproximando o musical natalino no dia 25 de dezembro, que, aliás, diga-se de passagem, este evento faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Todos os anos nós celebramos esse musical, onde ouvimos músicas inspiradas sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crianças, jovens, adultos, conjuntos coral, também ouviremos um quarteto louvando a Deus, um musical belíssimo, você não pode perder. Dia 25 de dezembro, às 19h30, na Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre este tema, falando sobre a verdade, proclamando a verdade. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que escreveu A Crítica da Razão Pura. Até ele, os homens pensavam antiteticamente. Se o A era verdade, não A não podia ser verdade. Então ele vem com o conceito de que A é verdade, não A também pode ser verdade, e criou-se aí o que se chama hoje de verdade relativa. Nós vivemos num mundo plural e cada um defende a sua verdade, e a verdade então passou a ser subjetiva. Isso é um perigo, porque a verdade é objetiva. A verdade é o oposto da mentira, como a luz é o oposto das trevas, como o doce é o oposto do amargo, como o certo é o oposto do errado. É por isso que nós vivemos num mundo tão confuso, tão perdido, onde as pessoas estão rendidas a uma vida de lassidão, sem freios, sem limites, sem balizas, sem princípios absolutos. Uma sociedade que proíbe qualquer ideia de uma verdade plena e absoluta. É proibido proibir. Tudo é permitido, nada é proibido. E então se cria o caos. E dizem que o caos é a verdade. No mundo de tantas fake news, de tantas heresias, de tantas inverdades, de tantos conceitos errados, de tantas ideologias perniciosas, tudo isso é vendido no pacote da verdade. Nós precisamos lutar pela verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não ande no erro. Não acolha a mentira como se verdade fosse. Não aceite trevas como se luz fosse. Eu preciso lhe dizer com todas as letras: hoje é dia de proclamar a verdade. Então nós somos missionários, nós somos uma comunidade que deve pensar, fazer missões, porque isso está incrustado naquele que revelou a palavra, não tem como nós fugirmos disso. Então nós devemos ter a consciência de que a missão não é apenas um programa ou um esforço humano, mas é uma obra
contínua de Deus através do seu povo, que somos nós, destinados a alcançar todas as nações para a glória do seu nome. A gente tem relatos, irmãos, de missionários que foram ao Equador e foram para uma tribo, onde essa tribo era extremamente selvagem, e que esses missionários foram mortos. Quando eles desceram da aeronave para entrar na mata, eles foram mortos, talvez até comidos, porque esses selvagens eles eram canibais. A esposa e os filhos desses missionários voltaram, estudaram e retornaram a esse mesmo lugar. E eles ouviram o pedido de perdão do chefe por ter matado o pai e o esposo daquela família missionária. E ali foi implantado missões, um trabalho evangelístico. Meus irmãos, a gente não percebe essas coisas até a gente ouvir, mas o tempo todo Deus está trabalhando, envolvendo a igreja, movendo a igreja, sacudindo a igreja, para entender que nós somos chamados para proclamar o Evangelho até os confins da terra. E Ele usa nós. Ele usa nós. Somos nós que devemos ser usados, amém, meus irmãos? E é um privilégio para nós participar disso, ouvir as histórias, os testemunhos, porque estamos participando disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A missão, então, irmãos, ela é universal, porque a graça de Deus transcende barreiras culturais, sociais, e alcança todos os tipos de pessoa. Reflete o propósito de Deus de restaurar toda a criação. E a igreja é chamada a ser agente dessa reconciliação. Entendamos de uma vez por todas, a missão não é opcional, mas parte essencial de toda a igreja. Quando a gente vê a conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, nós vemos esse marco de inclusão dos gentios. Os judeus, eles não queriam conversa com os gentios. Esse povo é muito pagão, esse povo faz coisas horríveis. Mas no plano de Deus estavam incluídas todas as nações, todos os povos, amém? E Cornélio foi esse marco. John Stott, quando ele observa o Evangelho, quando ele escreve sobre missões, ele vai dizer que o Evangelho ele não é seletivo. O Evangelho não é seletivo. Ah não, eu vou investir ali, porque ali tem mais futuro do que investir aqui. Eu fiz o quê? Uma seletividade. Sim ou não? Eu selecionei algo de mais futuro. Mas no Evangelho, eu podia bem olhar para Cornélio e dizer, rapaz, não tem futuro não, que esse cara não vou investir nele não. Não é Cornélio nosso abençoado não, é o da Bíblia. Eu estou parafraseando a ideia da Bíblia. Eu não vou investir não, ele é um pagão, ele não tem futuro não. Eu vou investir no meu povo, na igreja, que é mais fácil. Então, John Stott, ele chega a essa conclusão dizendo que o Evangelho, ele não é seletivo, mas ele é inclusivo. Ele traz reconciliação de todas as etnias, de todas as culturas. Então, a missão da igreja, ela é transcultural sim. Como corpo de Cristo, nós somos enviados para alcançar todas as nações, não apenas os que estão debaixo de nós, mas sobretudo, esse versículo que está aqui dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Isso ecoa o que a gente chama de grande comissão também, registrado lá em Mateus 28, 19 e 20. É para pregar a toda a criatura, a todas as etnias, a todas as culturas, a todos no planeta Terra.
Mas o Evangelho também revela a justiça de Deus. No versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É por isso que no início eu disse que muitos teólogos acham essa parte do texto de Paulo central do entendimento do Evangelho, porque ele fala dessa justiça e ele fala dessa fé, e nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E a justiça de Deus, ele se revela no Evangelho pela fé, do princípio ao fim. E aqui Paulo ele aborda essa doutrina da justificação pela fé, que é um alicerce da teologia cristã. Essa justiça não é algo que o homem alcança, mas é algo que Deus imputa no homem, imputa naquele que crê por meio de Cristo Jesus. E Paulo está se referindo aqui a Abacuque, a conclusão de Abacuque, quando ele disse essa célebre frase: o justo viverá pela fé. Então a justiça é a base para a esperança do pecador, mas também é um motor que move o trabalho missionário, pois somente ela é capaz, a natureza do indivíduo no mesmo momento, mas altera a sua posição diante de Deus. Isso quer dizer então que a justificação é diferente da santificação, mas a santificação é um processo que advém dessa justiça, dessa declaração de justo. Ou seja, meus irmãos, aquele que é encontrado por essa justiça de Deus, que nele é imputado a justiça de inocente Cristo Jesus, ele passa a viver agora querendo ter as virtudes daquele que o justificou. Por isso nós somos chamados de cristãos. E esse processo de santificação é um processo de transformação interior que todo crente experimenta na sua vida. Então a justificação é por meio da fé. A fé como um meio. A fé é o instrumento e não a causa da justificação. Ela é o canal pelo qual o pecador se apropria da justiça de Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo foi morto na cruz e que pagou o preço do seu pecado, isso é exercer fé em Cristo Jesus. E quando você aceita Cristo Jesus pelo que Ele fez por você, confiando nisso, você é declarado justo diante de Deus. E Deus não imputará mais os seus pecados, porque você crê e acredita que os seus pecados foram imputados em Cristo, e por isso foi pago todo o preço. Amém? Creia nisso, acredite nisso, e nós nos veremos lá no céu. Aleluia. Então isso é um motor que move a igreja para dizer às nações que há uma boa notícia, a notícia de que Deus justifica todo pecador que crê no seu Filho unigênito. E se algum pecador perguntar: e o que é que eu faço para retribuir isso? Aí você diz: não precisa fazer absolutamente nada, porque isso é graça de Deus, que é o outro fundamento da justiça. A justificação é inteiramente baseada na graça de Deus e no sacrifício expiatório de Cristo, e não pela infusão de santidade. Entende-se então que a justificação é um ato completo, definitivo, não um processo contínuo. Então isso deve ficar claro nas nossas vidas. Não existe essa história de assim, fulano está se crentificando. Não. Fulano é amigo do Evangelho. A gente usa essas palavras, às vezes para não ser tão duro, para quem ainda não confessou Jesus, não teve a coragem de confessar Jesus. A gente não usa isso, né?
para ser bem visto, tal, para não chocar, mas biblicamente isso não existe. Ou você foi encontrado pelo Senhor, ou você não foi encontrado. Ou você abriu os seus ouvidos para declarar que Ele é o seu suficiente Salvador, ou você não declarou. E essa declaração, esse ato de aceitar, ele se revela na sua postura de se submeter a Ele. Enquanto você não se submete a Deus e a sua chamada para a salvação, você ainda não encontrou nele o seu Salvador. Então por isso que ele diz que esse ato de imputação é um ato completo e definitivo. Você não está todos os dias se justificando, você está todos os dias se santificando, mas justo você já está declarado. E isso é muito, muito confortador, meus irmãos. Amém? Mas outra coisa que destaco sobre a graça e fé é que a fé é um dom da graça divina que rejeita toda e qualquer ideia de mérito humano. E isso implica então que a justificação vai eliminar qualquer espaço para o orgulho humano. Por isso que a glória é dele. Por isso que é para ele todas as coisas. Deus, até mesmo no plano redentor, ele não deixou nenhuma brecha para que eu e você viéssemos a nos orgulhar. Tudo foi ele. Tudo foi ele. Então, uma vez que o orgulho humano ele foi eliminado, isso quer dizer então que a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo. Mas outra coisa tremenda é que essa obra nos uniu com Cristo. E a união com Cristo, ela é a ideia central também da justificação. É por meio dessa união que cada crente participa de tudo que Cristo realizou, incluindo a sua obediência ativa e também passiva. E 3 textos nos diz justamente essas características. A primeira delas, ou o primeiro texto, está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3, verso 28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas capítulo 2, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 9, 8 e 9. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, a proclamação dessa justiça é o cerne do trabalho missionário. Não levemos as nações a uma mensagem de moralidade ou de esforço humano, mas de dependência completa da graça de Deus. A dependência da graça de Deus é o que faz nós abandonarmos o pecado. A dependência da graça de Deus é o que faz nos abandonar o nosso orgulho, os nossos medos, até mesmo as paixões da nossa carne. Essa graça maravilhosa que atua na vida de cada um de nós, faz com que a gente não tenha um pingo de dúvida ao olhar o que Deus fez para que nós obtivéssemos perdão. A obra é completa, a obra é eficaz, não precisa de fazer absolutamente mais nada. Tudo que era necessário, Ele já fez. O melhor de Deus já veio. Cristo Jesus, completo. Aleluia. E toda honra, toda glória, toda exaltação é dele e para Ele.
Então, proclamar a justiça é o cerne do trabalho missionário. E não vamos levar de forma nenhuma a mensagem do Evangelho baseada na moralidade ou no esforço humano. Mas vamos levar a mensagem de Deus baseada nessa graça, ao qual Ele alcança qualquer perdido pecador que tem o seu coração arrependido e fé em Cristo Jesus. Essa sempre vai ser a mensagem, porque ela sempre foi a mensagem, desde os primórdios, tanto na antiga aliança, como na nova aliança. Sempre foi fé no Messias, sempre foi fé no Redentor, que Deus Pai providenciou para nos justificar. Portanto, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Se eu abrisse o microfone para cada um de vocês contar o seu testemunho, vocês vão manifestar através do testemunho de vocês essa obra poderosa do Evangelho nas suas vidas. Deixar a vida de pecado, as concupiscências, o nosso ego para servir a Deus é a manifestação em testemunho dessa graça que está sobre todas as nossas vidas. É dizer aquilo que nós éramos apaixonados, que gostávamos de fazer e deixamos porque nós encontramos a real razão de viver. Cristo Jesus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Então o Evangelho é esse poder de Deus que transforma vidas. Ele é universal em seu alcance, chamando todas as nações, todas as etnias, todos os povos para a salvação. Ele revela a justiça de Deus, que só pode ser recebida pela fé. É acreditando, é crendo. E uma das formas de crer é entregando a sua vida a Ele. Quando você entrega a sua vida, você está crendo nele. Amém? Então a missão da igreja é apresentar esse Evangelho como uma mensagem de amor, de graça, de transformação pessoal, relacionando as questões que as pessoas enfrentam, como ansiedades, solidão e propósito de vida, vai confrontar cada um, porque eles vão encontrar a razão da sua vida, como eu encontrei, como você encontrou. Então, como igreja, nós somos chamados a não nos envergonhar do Evangelho. Nós precisamos nos comprometer com ele, porque se comprometendo com o Evangelho, estaremos comprometidos com missões, tanto local como globalmente, proclamando a mensagem que salva. E isso vai exigir estratégias, como por exemplo, como nós vamos alcançar a ilha de Janitson. Eu disse aqui, investindo em discipulado. Entrar naquela ilha requer esforço, mas esse esforço será recompensado quando o Evangelho entrar ali. Quando pessoas ouvirem essa mensagem poderosa. E é por isso que eu acredito na mobilização de toda a igreja. E para a nossa realidade, essa mobilização, ela vai estar em um pilar. Eu sei que você vai dizer, é oração, né, pastor? É, também. Mas o pilar principal, irmãos, é o investimento. Para a nossa realidade, hoje, se torna uma das maiores barreiras, é o investimento na obra missionária, é o investimento de fato, em pessoas para ir, em pessoas para promover o Evangelho a quem ainda não ouviu. E eu penso então que, como igreja, nós precisamos acolher os vocacionados, colocá-los em seminários. Aqui na nossa igreja já houve alguns trabalhos como esse,
A gente fez, o pastor Jackson é um exemplo disso. Nós podemos iniciar outro trabalho. Irmãos, meu sonho é que a gente pudesse aqui mobilizar a igreja, por exemplo, para ensinar línguas. Uma barreira, irmãos, que a gente tem é que a maioria de nós não sabemos inglês. E a gente só pode ir para outro lugar sabendo pelo menos essa língua. A gente tem essa barreira. Mas a gente não tem aqui, por exemplo, uma sala para ensinar inglês. Quem sabe? Amém? Isso requer investimento. Está vendo? Eu assisto um casal, que alguns, eu ouvi dizer que alguns irmãos assistem. É um casal que chama Renan e Michele. Aí eles viajam o mundo inteiro, eles são mochileiros, eles viajam o mundo inteiro. E aí, sempre quando eu estou assistindo ele, eu percebo algumas coisas, alguns insights sobre a dificuldade do lugar onde ele está para que o evangelho chegue. Embora ele esteja mostrando uma coisa, mas eu fico analisando certas tipo de coisa, por exemplo, a moeda, o costume, não é? Como é aquele lugar, como deve se chegar lá. Eu fico analisando esse tipo de coisa, assistindo esse casal. E uma das coisas, irmãos, que nós aprendemos é que, primeiro, Renan fala inglês fluentemente, então ele não tem dificuldade nenhuma, ele chega nos cantos falando inglês, seja na Arábia, ele está agora na Arábia, mas ele estava em Omã, ele estava na Jordânia, ele estava na África, e tudo em inglês. Mas outra coisa que me chama muita atenção, quando ele diz que é brasileiro, todo mundo abraça. Então eu continuo, irmãos, acreditando de que de fato o Brasil é a bola da vez na questão de missões, somos nós. Amém? Somos nós. A gente aprendeu aqui, não é? O pastor Flávio falou que o Brasil era o 6º em números de missionários e de frentes missionárias. Hoje nós somos o 2º, só perdemos para os Estados Unidos. Não é perder, né? Mas os Estados Unidos continuam à frente. Só que os Estados Unidos tem uma barreira. Os Estados Unidos, como ele sempre está envolvido em conflitos de guerra, no Oriente Médio, você dizer que é americano é capaz de ser morto. Mas quando você chega no Oriente Médio dizendo que é brasileiro, e esse casal eles estavam na Arábia, e eles chegaram e disseram, não, são brasileiros, foram abraçados. Aí começam a dizer, é Neymar, é não sei quem. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, a gente não tem recurso e a gente não fala inglês. Você entende a importância de termos pessoas aprendendo inglês na igreja? Para que daqui no futuro a gente possa enviar e chegar lá, eles não vão ter dificuldades porque vão ser abraçados como brasileiros. Eu quero lembrar, e finalizando aqui, as palavras de Cristo lá em João, capítulo 4, verso 35. Levante os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O tempo de agir é agora, pois o poder do Evangelho é suficiente para transformar as nações. Que sejamos gratos ao Senhor pelo poder dele para salvar e ajudar e sermos ajudados a continuar, não só tendo uma visão, mas começar a colocar essa visão em prática, sendo fiéis à mensagem e impulsionando que essa mensagem chegue a outras nações, pela graça de Deus, para alcançar os povos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e espero amanhã, com certeza, nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!